Constantemente ouvimos que o Poder Legislativo legisla mal. E em muitas oportunidades é absolutamente verdadeira esta afirmação. Tanto é que, de uns tempos a esta data, adotou-se uma providência que considero salutar, de se constituir comissões com especialistas para o debate de determinadas matérias, com o objetivo de se apresentar ao Congresso Nacional, ao Senado ou à Câmara dos Deputados pré-projetos que são debatidos, aprimorados e deliberados finalmente. Creio que uma outra acusação deve ser assacada contra o Poder Legislativo. O Poder Legislativo não legisla, ou espera demais para legislar, dá tempo ao tempo. E depois, muitos acusam o Supremo Tribunal Federal de invadir prerrogativas do Poder Legislativo ao legislar. Hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal está na pauta, provavelmente deve deliberar sobre a linha sucessória. Se o parlamentar réu em ação penal deve ficar ou não impedido de substituir o presidente da República. E o Supremo Tribunal Federal não precisaria se reunir para isso se o Congresso tivesse deliberado sobre matéria que tramita no Senado Federal. Coincidentemente, senador Lazier Martins, uma proposta de emenda constitucional de minha autoria acrescenta o parágrafo único ao artigo 80 da Constituição Federal para prever que o parlamentar que seja réu em ação penal fica impedido de substituir o presidente da República. Portanto, se o Congresso Nacional tivesse deliberado sobre essa matéria, hoje o Supremo não estaria debatendo o assunto. E certamente acusarão o Supremo de legislar, de invadir o território do Poder Legislativo. Existem outras matérias em tramitação, eu aproveito a oportunidade para descrever sobre algumas delas, indicar algumas delas que são de minha autoria, mas certamente senadores e deputados possuem também propostas que tramitam no Congresso Nacional e não chegam ao ponto culminante da apreciação definitiva da deliberação, não chegam, portanto, como disse o senador Requião, a lugar algum. Apresentei recentemente uma proposta que pretende alterar a legislação para definir os crimes de responsabilidade do presidente e do vice-presidente da República, exatamente com a experiência que adquirimos no debate do processo de impeachment da presidente Dilma. Uma outra proposta recente que apresentei também diz respeito às medidas de segurança aos ex-presidentes da República e dá outras providências para executar de suas disposições os que tenham perdido o mandato, exceptuar das disposições da lei aqueles que perderam o mandato exatamente em função do crime de responsabilidade, se for pelo Congresso ou o crime comum, se for pelo Supremo Tribunal Federal. Aqueles que perdem o mandato devem perder também os benefícios estabelecidos na legislação. É possível até discutir se ex-presidente da República deve ter todos esses benefícios. Em relação, eu peço só um tempinho a mais
para concluir, aqueles que perderam o mandato por crime de responsabilidade ou por crime comum, não há nenhuma justificativa para que sejam homenageados com os benefícios da legislação. Mas eu estou me reportando a esses temas exatamente porque eles não são deliberados no Congresso Nacional, como, por exemplo, aqueles projetos que nós apresentamos desde 99, que determinariam uma redução do número de parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores, com a valorização, com a qualificação do Poder Legislativo. Teríamos um Poder Legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Projetos dessa natureza não andam, ficam enroscados nos escaninhos tanto da Câmara quanto do Senado Federal. Refiro-me agora... Permite uma parte, senador Alves? Se a presidência da mesa permitir, hoje estamos numa... Eu concederia a parte com muita bem rápido, senador Alves, ao senador Lazier Martins. Apenas para endossar e encampar por inteiro o seu pronunciamento com relação a essas demoras, projetos importantes, na mesma linha, projeto com relação à indicação dos ministros do Supremo, para que não haja mais aparelhamento, para que uma comissão de 7 personalidades jurídicas escolham uma lista tríplice, que então irá para o presidente sacar, pinçar uma dessas personalidades da lista tríplice para mandar a sabatina do Senado. Eu tenho recebido muito apoio por onde tenho andado, mas não sai do lugar. Esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que teve uma brilhante relatoria do senador Anastasia, mas está pendente ainda de vir aqui para o plenário. Então, apenas para reforçar mais um exemplo ao rol que Vossa Excelência está apresentando. Muito obrigado, senador Lazier Martins. Oportuna a intervenção de Vossa Excelência. Coincidentemente, eu recebo hoje aqui no Senado Federal um amigo, o Thomas, que ele é o líder de um movimento que pretende criar o Partido Federalista no país e é defensor da tese de Vossa Excelência, que pretende alterar o modelo de indicação de membros do Supremo Tribunal Federal. Na proposta dele e dos seus seguidores, ele fala em eleição através dos próprios magistrados. Seria uma definição democrática, transparente, com a escolha dos próprios juízes, portanto, os magistrados que escolheriam, ao final, os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Pois não, terrível corporativismo. Eu acho que é a pior proposta possível. Essa é uma opinião, é por isso que é importante o debate, né? É importante o debate. Nós temos várias propostas no Congresso Nacional, inclusive a do senador Lazier Martins, são propostas que tramitam nesta casa e que certamente estimulam esse debate, para que nós possamos encontrar uma fórmula mais adequada, a fim de que a indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal possa oferecer perspectiva de uma Suprema Corte que atenda às aspirações da sociedade brasileira. E se me permite sucintamente, e eu quero apoiar, e já lhe disse isso pessoalmente, o seu projeto com relação ao fim do foro privilegiado. É outro projeto que nós precisamos nos empenhar para que seja agilizado aqui no Senado. Muito obrigado, senador Lazier Martins. O senador Randolfo Rodrigues, agora relator desse projeto, comunicou-me que pretende encaminhar já o seu parecer no próximo dia 9. Portanto, parece que agora nós vamos caminhar, vamos andar. Esse projeto também estava aí, infelizmente, parado, né, nas gavetas do Senado Federal. Um outro, que foi sugestão do ministro Fachin, que diz respeito aos marcos temporais que causam a prescrição da pretensão executória e a interrupção da prescrição da pretensão punitiva, foi aprovado pela Comissão de Justiça
houve um recurso para o plenário do Senado Federal, não foi submetido ao plenário do Senado Federal e o presidente da Casa, conforme deliberação da mesa, talvez, encaminha esse projeto para uma comissão que tem como relator o senador Antônio Anastasia, que é uma comissão que discute alterações do Código Penal. Portanto, nós estamos verificando as dificuldades, os projetos que desatendem os interesses localizados ou que não atendem. Muito obrigado. Eu vou concluir, não vou demorar muito. Muito obrigado. Os projetos que não atendem interesses de determinados parlamentares não andam no Congresso Nacional. Veja, um projeto já aprovado pela Comissão de Justiça, terminativamente deveria ser encaminhado à Câmara dos Deputados. Aí há interesses subjacentes que levam parlamentares a pedir, na forma de recurso, para que o projeto venha ao plenário do Senado Federal. E ele não é colocado. Ele simplesmente é devolvido a uma outra comissão. Veja como está difícil aprovar matérias na linha do combate à corrupção no Congresso Nacional. Há outros projetos, projeto que levará em consideração se o produto do crime foi integralmente recuperado para decidir se o condenado por crime de peculato, concussão ou corrupção passiva ou ativa poderá apelar em liberdade. Esse projeto foi sugerido pelo juiz Sérgio Moro e em artigo publicado na Folha de São Paulo. Com base na sugestão do juiz Sérgio Moro, nós apresentamos esse projeto em 2014, mas ele não anda também, ele não anda. Enfim, senador Requião, eu tenho aqui mais uma relação, eu vou deixar de indicar quais são os outros projetos. Tem, por exemplo, um projeto, senador Lazier, que foi aprovado aqui, se não me engano, é um projeto de 2014 no Senado, que diz respeito ao Tribunal de Contas da União, que nós teríamos a indicação dos ministros do Tribunal de Contas da União através de concurso público. E o outro projeto eu apresentei em 2008, que diz respeito aos tribunais de contas dos estados e municípios. Aprovado no Senado, está parado na Câmara dos Deputados desde 2008, instituindo concurso público para o preenchimento dos cargos de conselheiros dos tribunais de contas dos estados e municípios. Enfim, há uma série de projetos que combatem a corrupção, que pretendem aprimorar a legislação no combate à corrupção, que não caminham nesta casa do Congresso Nacional, como não caminham também na Câmara dos Deputados. O que pretendem fazer caminhar é o projeto que trata do abuso de autoridade. Estes sim querem fazer caminhar aqui, e nós teremos que resistir para que ele não caminhe, porque não é o momento adequado para esse debate, para a aprovação de um projeto dessa natureza. Agora, o que exige a nação é que se dê prioridade à Operação Lava Jato e, portanto, que se estimule, que se apoie, que se valorize o trabalho qualificado das autoridades judiciárias, dos investigadores, dos julgadores. Podemos discutir depois da Operação Lava Jato uma legislação moderna sobre abuso de autoridade, mas essa não é a hora. A hora de atender às aspirações da sociedade brasileira na direção de se combater a corrupção de forma mais competente e eficaz. Muito obrigado, presidente, pela concessão do tempo. Eu teria que usar ainda muito mais do tempo desta casa para enumerar os outros projetos que não andam e que dizem respeito ao aprimoramento da legislação, especialmente no que diz respeito ao combate à corrupção no país. Muito obrigado, presidente.